Hoje eu quero falar a vocês sobre dois deveres universais que nós temos que ter hoje na igreja. Como vocês estão vendo aqui, o pastor ainda não conseguiu chegar, o pastor Lucas. E por isso há um dever do crente de se levantar no momento da angústia, no momento da necessidade, no momento em que as coisas não saem do jeito certo. E a pergunta é: como devemos nos levantar? Qual é o dever do crente? Você que está participando conosco do Gol Six, daqui a pouco você vai para a sua igreja. Vá para a igreja, viu? Acorda para cuspir aí, mas vai para a igreja. Vejam que Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, começa nos dizendo o seguinte: de tudo o que tem se ouvido, ou seja, de tudo que você já ouviu aqui no Gol Six, dos sermões, o pastor Lucas vai estar durante a semana conosco aqui. Hoje aconteceu algum contratempo e é sabido o dia do sábado, então a correria nossa aqui é grande. De tudo o que tem se ouvido, assuma o principal é temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, Salomão, o homem mais inteligente do mundo, depois do final da vida dele ali, depois que ele já estava, já tinha ganhado todo o dinheiro, o reino dele estava consolidado e tudo, ele falou: sabe de uma coisa? De tudo que eu fiz, só tem uma coisa que eu reti que eu deveria fazer de fato. É temer a Deus, porque eu devo colocar ele como principal e devo também guardar os seus mandamentos. Se você esqueceu de qualquer sermão do Gol Six, se você esqueceu de qualquer coisa aqui, eu julgo que temer a Deus, guardar os mandamentos será a principal coisa que você deve fazer. Esse texto sagrado que a gente leu aqui, Salomão, ele elege dois deveres universais do homem aqui. E esses deveres universais do homem são temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão não diz que esses dois deveres são apenas desse ou daquele grupo religioso. Ou seja, não é só dos adventistas que guardam os mandamentos ou outro grupo religioso que guarda o mandamento, mas sim do ser humano que deve ali guardar os mandamentos do Senhor. Esses são os dois deveres universais do Criador. Primeiro deles, o que é esse temer a Deus? O primeiro dever que você deve ter ao sair hoje da sua casa é temer a Deus, como diz Eclesiastes 12, versículo 13, que nós lemos agora. Embora a nossa língua, né, a nossa linguagem portuguesa, aqui estamos falando em português, logo mais estaremos falando em inglês, a palavra temor, ela tenha o sentido de medo, né? Porque quando se fala em português, temor dá a ideia de que, tá com medo e tudo, né? Tô com medo, temor, receio. No caso do temor a Deus, essa expressão temor a Deus, ela significa o reconhecimento de que ele é um Deus santo. Quando se fala em temor a Deus, não na nossa cabeça em português, dá-se a ideia justamente de que é ficar com medo de Deus. Não, mas no original, temor ao Senhor significa reconhecer que Ele é santo e que Ele merece toda a nossa honra e todo o nosso respeito. É essa a linguagem original quando nós vamos no hebraico. Eu estava até ali com um dicionário em hebraico para eu poder ver no original essa palavra para trazer a você essa história original aqui. Bem, ou seja, um filho, irmãos, ele deve temer a autoridade do seu pai a terreno, é um fato. Muito mais devemos temer o poder do Pai Celestial, o Pai dos espíritos de toda a carne. Já que um filho, ele respeita o pai terreno, ele, com a expressão original aqui seria ter um temor ao pai terreno, nós também deveríamos respeitar o Senhor. Então, quando a Bíblia diz temer a Deus, a Bíblia está dizendo em respeitar, em reconhecer que tudo é Deus que faz. Quando você não reconhece o Senhor em todas as suas coisas, você acaba não temendo ao Senhor. Você acaba não colocando ele no lugar onde ele é devido. Por isso, nessa manhã de sábado, eu quero propor a você que você honre ao Senhor indo à igreja com os seus santos dízimos e ofertas, que você honre a Deus servindo sua causa. Por quê? Porque isso é temer ao Senhor. Hoje, um dia especial, se levante para ajudar. Abrir a igreja, fechar a igreja, sei lá, ajudar de alguma forma. Por quê? Porque você vai estar temendo ao Senhor.
Lembre-se que quando trabalhamos para Deus na igreja, não estamos trabalhando para o pastor, nem para os líderes, nem para homens, nem mesmo para os irmãos. Estamos fazendo para o Senhor. E por isso que você deve se levantar e ir à igreja, deve se levantar hoje e ir à casa do Senhor. Eu também percebo que não só Hebreus capítulo 12, versículo 9, né, vem falando sobre Deus ser esse Pai dos espíritos de toda a carne, ou seja, o nosso Criador, mas também percebo que o temor do Senhor é um dos mandamentos mais frequentes nas Escrituras. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó, 6:13. Na página atrás, diz assim: O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Perceba mais uma vez o respeito. Imaginemos que você troque essa palavra de temor pela palavra respeito aqui. O Senhor teu Deus respeitarás. Olha como cabe certinho. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, quando se fala em temer ao Senhor, traz essa ideia de que eu reconheço que Ele é santo, reconheço que Ele merece toda a nossa honra, o nosso respeito, toda a glória dada a Cristo, dada a divindade a Deus. O versículo 10 ainda, capítulo 10, versículo 20, diz assim, ó. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, mais uma vez, nós percebemos o reforço ao longo das Escrituras de que os crentes, os seres humanos, precisam temer ao Senhor, precisam colocar ele em primeiro lugar. Pergunta: você tem colocado Deus em primeiro lugar em sua vida? Em suas próprias escolhas, você tem pedido ao Senhor que ele esteja em primeiro lugar? Em suas escolhas, você tem escolhido mais o que lhe apraz, o que você quer ou o que o Senhor quer? Deus está chamando você para servi-lo. Deus está chamando você para pregar. Deus está chamando você para ajudar na obra de Deus. Então, eu proponho hoje a você que se levante para o trabalho e o serviço ao Senhor, honrando a Ele. Existem muitos outros textos, eu não vou abrir porque o tempo não nos permite, mas perceba que por repetidas vezes as escrituras elas acabam enfatizando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós percebemos isso lá no livro de Jó, é um autor bíblico que, que fala sobre esse temor ao Senhor, né? Jó, capítulo 28, versículo 28 diz assim, deixa eu tomar minha água aqui. Jó 28, assim declaram: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então é um fato, irmãos, de que o temor ao Senhor é o quê? Sabedoria. E o afastar-se do mal é o conhecimento, o entendimento. Tem gente que não se afasta do mal porque vive em guerra, vive em contenda, vive em briga. E tem gente também que não teme ao Senhor e por isso não é sábio. O princípio, o começo é você colocar e respeitar Deus. Respeite Deus nas suas escolhas, respeite Deus quando você for comprar uma roupa, respeite Deus quando você for se alimentar, respeite o Senhor quando você for fazer alguma coisa em sua casa, na sua própria vida, quando você for escolher, peça a anuência do Senhor. Por que pedir a anuência do Senhor? Porque você não é de você mesmo. Você pertence a Deus. Se você pertence a Deus, peça licença para Ele quando você for fazer alguma coisa. Já que você não é de você mesmo e você tem um dono, o dono é o Senhor, comprado por um preço muito caro, comprado pelo sangue de Cristo. Então, quando você for fazer escolhas em sua vida, pergunte a Deus: Senhor, eu quero honrá-lo, quero respeitá-lo, como a irmã Adriana fez sua oração aqui. Quero ser uma pessoa melhor a cada dia, ser transformado por ti. Então, querido irmão, que tal você colocar o seu questionamento, a sua pergunta, as suas escolhas na mão do Senhor, que Ele é o teu dono? Respeitar o Senhor é justamente fazer isso.
Respeitar a Deus, temer ao Senhor é fazer justamente isso. Veja o que Provérbios capítulo 9, versículo 10 nos declaram acerca desse respeito ao Senhor e desse processo de sermos sábios. Provérbios 9, versículo 10 diz assim, ó, deixa eu abrir aqui, essa bíbliazinha aqui, eu tô com mais bíblias aqui. Vamos lá, 9, versículo 10 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Mais uma vez, o texto bíblico reforça, ao longo da palavra, que devemos fazer o quê? Temer ao Senhor como um começo de ser sábio, um começo das coisas darem certo em nossa vida. Colocar a nossa vontade abaixo, subjugando a nossa vontade à vontade de Deus. Então, você, no dia de hoje, eu proponho que você coloque a vontade de Deus acima da sua vontade, porque isso é temer ao Senhor e fazer de você alguém mais sábio. Por exemplo, você tem o olhar terreno. Você só vê as coisas que estão no seu olhar ali humano. Mas você não sabe quem vai te enganar. Você não sabe as coisas que vão acontecer a você amanhã, ou mesmo as coisas que vão modificar a sua vida. Então, eu proponho a você temer ao Senhor, subjugando sua vontade à vontade dele, porque ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda todos os corações, e ele, como ama você e você anda em retidão a ele, ele vai expulsar o mal, ele vai te proteger das ciladas do inimigo, como diz o Salmo 91, da peste perniciosa, né, do laço do passarinheiro. Ele vai te proteger. Agora, se o crente só olha com os seus olhos humanos e não subjuga a sua vontade, ou melhor dizendo, não teme ao Senhor, é provável que esse irmão não tenha a completa visão do que poderá lhe acontecer e o inimigo possa estar sambando na sua vida. Por isso eu proponho hoje a você, à luz do texto de Eclesiastes 2, versículo 3, que você, querido irmão, tenha essa ênfase de temer ao Senhor, tendo isso como um princípio de ser sábio. Eu ainda mais falo a vocês acerca desse processo de temer ao Senhor e de ter o princípio ali de ser sábio. Salmo 100, Salmo 111, versículo 10, vem mais uma vez, mais um texto bíblico corroborando com a ideia de que deveríamos temer ao Senhor em todas as coisas que fazemos. Salmo 111, Salmo 111, versículo 10. A Bíblia nos diz, e ela começa nos falando da seguinte forma. Salmo 111, versículo 10. Deixa eu abrir mais aqui. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, quem praticar o que o texto bíblico está propondo, esse vai ser prudente, esse vai ser uma pessoa melhor. O seu louvor vai permanecer para quando? Para sempre. Por quê? Porque a sua vida é um louvor, sua vida é um cheiro suave ao Senhor. Então, que tal você permanecer o seu louvor para sempre? Fazendo como, pastor? Para que as minhas palavras permaneçam. Porque tem gente que as palavras dessas pessoas não permanecem. Ele fala com o filho não obedece. Ele fala algumas coisas, ele mesmo não faz. Ele escreve alguma coisa, parece que ele escreve na areia e as coisas vão tornando totalmente diferente. Ele propõe no início do ano fazer algumas coisas em sua vida. Quando chega na metade do ano, 3 meses depois, ele já quebrou tudo que ele falou que ia fazer. Falou que ia emagrecer, não emagreceu. Falou que ia fazer alguma coisa, não fez. Então, como é que eu faço para que minhas palavras permaneçam? Como é que eu faço para que o meu louvor permaneça? Quando eu temo ao Senhor, quando eu sou prudente e faço a vontade de Deus. Por isso, a Bíblia declara que é um fato de que devemos colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo o que nós formos fazer. Isaías capítulo 8, versículo 13, está escrito: Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Mais uma vez, o texto bíblico traz a ideia clara de que em Deus devo ter todas as forças voltadas para Ele quando eu o temo, quando eu o respeito, quando eu ando em retidão, quando eu ando na luz, quando eu faço Sua vontade, quando eu deixo de escolher minhas próprias escolhas e as minhas escolhas são as escolhas dele. Lembro-me que eu fiz uma oração em especial
oração de um menino. E eu pedi ao Senhor, Senhor, eu gostaria de não ter o livre-arbítrio, Senhor. Eu gostaria que o meu livre-arbítrio fosse o que o Senhor mandasse. Porque o Senhor conhece tudo, então o Senhor sabe fazer as melhores escolhas para mim. Eu lembro que eu estava deitado na cama do residencial, fazendo essa oração. E eu disse ao Senhor: eu tenho o desejo de poder servi-lo como pastor. Porém, eu não quero fazer se o Senhor não quiser. Eu gostaria que o Senhor desse ali a sua anuência, eu gostaria que o Senhor se apresentasse a mim e falasse comigo e dissesse se o Senhor quer ser, quer que eu seja pastor ou não. E aí então Deus se apresentou a mim de uma forma diferente e então ele fez o chamado a mim para que eu fosse pastor. E aí eu vou contar para vocês essa história num dia que a Rose estabeleceu para eu contar o testemunho aqui a vocês. Como foi que Deus me chamou e tiveram outras vezes que Deus se manifestou, mostrando mais uma vez que ele estava comigo. E eu percebi que era um fato de que quando eu colocava a minha decisão na mão do Senhor, quando eu buscava decidir o que Ele queria, quando eu estudava a Sua palavra para entender como Ele vê o mundo, as coisas começavam a transformar na minha vida. Lembre-se que a primeira transformação tem que acontecer na sua cabeça. A transformação não pode acontecer no plano externo sem antes acontecer no plano interno. Ou seja, Deus não vai te empurrar para adorá-lo se você, na sua cabeça, não quiser ir em direção a Ele. Tudo tem que acontecer primeiro no seu coração, tem que acontecer primeiro na sua mente. Por isso, Paulo declara: renovai-vos vossa mente. Nós temos que renovar nosso espírito, renovar nossa mente num processo de espírito, num processo de verdade, para que andemos em retidão. Por quê? Porque isso é entender o que é o temor ao Senhor, isso é entender o que Ele quer. Exemplo: você, por exemplo, vive com seu esposo e você já tem uma certa noção do que ele gosta, do que ele não gosta. Você já até sabe quando ele está chateado ou quando ele não está chateado. Você só de bater o olho, você já tem essa noção clara, mesmo não sabendo o que que é o BO, mas você já sente o cheiro do enxofre longe. Por quê? Porque você já sabe, pela convivência, pela experiência de conviver com o seu cônjuge, com o seu filho, com a pessoa que você está próxima, os trejeitos que mostram que ela está bem ou não. Quando você convive com Deus, quando você está junto do Senhor, quando você teme a Deus, como o texto bíblico nos diz aqui, quando de tudo o que você tem ouvido do meu sermão, a suma é: temei a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Quando você teme ao Senhor, quando você está em proximidade com Ele, quando você está em retidão, quando você está em harmonia com o Senhor, quando você anda na mesma frequência, o que acontece? Você consegue ver como Deus vê. Você consegue entender como Deus entende. E talvez algumas coisas Deus tenha que modificar em você para que a bênção venha. Porque você não está preparado ainda para receber a bênção. Por isso que você tem orado tanto e ela não vem. Será que o fato de não estar em retidão, em proximidade, na mesma frequência, entendendo o que Deus quer, faz com que você não receba a sua bênção? Ou mesmo Deus não é bobo de dar uma bênção a você e você não está preparado e essa bênção ser estragada? Deus não é bobo, ele não vai ficar te dando bênçãos e você estragando essas bênçãos. Deus quer te dar um casamento saudável, mas você precisa estudar sobre casamento, sobre relacionamento, sobre coisas que você tem que melhorar, senão essa bênção não virá. Talvez você queira os filhos mais próximos, você tem que ser uma pessoa que seja mais próximo do Senhor para que eles vejam um exemplo em sua vida. E aí então eles também queiram ir. Talvez você tenha que ser a pessoa que seja a intercessora do lar, seja o intercessor do lar, seja o sacerdote do lar, que tanto é requerido na sua vida. Sendo você o homem, você é o sacerdote, não joga isso para a mulher. Ontem mesmo, na meditação que nós fizemos aqui em casa, né, no culto de pôr do sol, a meditação estava falando sobre o sacerdote do lar, a importância de sermos o homem, ser o sacerdote do lar, trazer os filhos na presença de Deus, buscar. Bem, se eu estou falando com alguém que não teve isso, que passou por um casamento, que teve suas lutas e não teve essa estrutura espiritual, que veio de uma família que era desestruturada, então você pode modificar a próxima geração quando você fizer o quê? Temer ao Senhor. Se temos que começar a mudança no mundo, que comecemos por nós. Que comecemos quando? Hoje, não amanhã, porque amanhã não nos pertence. No Cronos, o que pertence ao ser humano é só o hoje. O ontem já passou, pertence ao passado e você não tem como navegar no passado.
O futuro a Deus pertence, ou seja, só ele pode navegar no futuro e o ser humano ele está preso nesse cronos somente no período presente. Então é no presente que você tem que mudar. Se levante hoje, lave seu rosto, vá para a igreja, seja uma pessoa mais espiritual, leia ao menos um capítulo da palavra, seja alguém que quer temer ao Senhor para que a sabedoria se achegue a você. Lembre-se que Salomão declara, né, no processo de sabedoria, no livro de sabedoria, de que aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não buscam a sabedoria, aqueles que rejeitam a sabedoria, ele diz: vocês são loucos, e ela fica rindo da cara do pessoal. Ela vai na rua e começa a rir da cara do pessoal. Vocês me rejeitaram, não buscaram, não estudaram, não leram a palavra, não fizeram as coisas, não puxaram a sabedoria para si, e então vocês vão pagar um pedágio muito alto. E ela começa a rir da cara das pessoas, da sabedoria. Está lá em Provérbios. Então o princípio será o quê? Temer ao Senhor para que a sabedoria se achegue. Lembre-se que quando Deus foi construir a terra, quem foi que ele chamou para estar junto dele? A sabedoria, o arquiteto. Está lá escrito também. A sabedoria foi a pessoa que ele chamou para estar perto dele. Então, temer ao Senhor é puxar sabedoria para você. Temer ao Senhor é ter mais da presença dele. Bem, nos dias posteriores eu estarei falando o resto desse verso bíblico. O texto começa dizendo: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque é o dever de todo homem. Quando a Bíblia diz dever, a Bíblia não está dizendo que é o sentimento romântico que muitos irmãos têm. Ah, eu vou para a igreja se eu não estiver me sentindo bem. Eu vou fazer tal coisa se eu estiver me sentindo bem. Olha, irmãos, esse negócio de se sentir bem, isso é romântico, isso é muito romântico, mas não é real. A mãe tem que acordar cansada, com dor, para poder dar de mamar ao filho. Por quê? Porque é um dever dela alimentar o filho. Mas se eu perguntar para qualquer mãe, a mãe vai dizer assim: não, eu queria estar dormindo. Imagina, acabei de ganhar o bebês aqui. No meu coração mesmo, eu quero estar dormindo. Mas como eu amo, como eu sei que é um dever meu, eu vou lá e acordo e troco a fralda da criança. Eu vou lá, acordo e troco ali o bebê, dou banho, sei lá, dou de mamar e acordo de madrugada para acalentar o seu choro. Sabe, irmãos, a Bíblia está dizendo que o dever de todo o homem é fazer o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A Bíblia não está dizendo só se você quiser. Só se você estiver bem, você teme a Deus. Só se você estiver bem, você guarda os mandamentos. Não. A Bíblia está dizendo que é um dever de todo homem. E se você tem alguma coisa que você deve fazer, é colocar o Senhor em primeiro lugar. É que você tema a Ele. Não no sentimento brasileiro ou português da linguagem de temer, de ficar com medo, mas de respeitar, de honrar ao Senhor e também guardar os seus mandamentos. Eu estarei falando a vocês num próximo momento sobre guardar os mandamentos, porque esse é um dever universal e existe uma grande diferença entre você conhecer e você guardar. Tem uma diferença enorme, irmãos, porque tem muito adventista que conhece os mandamentos, mas não guarda. E aí então o cara paga um pedágio enorme. Bem, num próximo estudo, na semana que vem, eu estarei falando a vocês e terminando essa mensagem, porque eu acho que muito dos pecados e problemas que os irmãos enfrentam é porque eles não estão observando muito bem o mandamento do Senhor. Parece que alguns que nasceram no Evangelho acabam não levando tão a sério as coisas de Deus, acabam não levando tão a sério os mandamentos do Senhor. Falo isso com um processo de exortação à amada igreja que aqui está, mas também com o sentimento de tentar ajudar você e de abençoar sua vida. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e depois o sonho que você quer, as outras coisas que você tanto quer, elas serão acrescentadas em sua vida. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar, você tem que colocar a ordem certa. Por quê? Porque existe uma ordem certa no universo. Existe uma ordem certa de se viver. Existe um procedimento correto em se andar nessa terra. E você precisa andar em retidão, precisa andar na luz. Que Deus abençoe você. Que hoje, um dia especial, o dia sagrado, o dia santo de Deus, seja o dia em que Deus se achegará a você, pois você tem um dever: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua bênção sobre nós?